Capítulo 5. A explosão submarina daquele torpedo, portanto, explicava tudo. Cyrus Smith, que durante a Guerra da União tivera oportunidade de testar essas terríveis máquinas de destruição, não podia se enganar. Fora aquele cilindro, recheado com uma substância explosiva, nitroglicerina, picrato ou similar, que fizera a água do canal erguer-se como uma tromba, e o brigue, atingido em seu fundo, sussobrar instantaneamente. Daí a impossibilidade de fazê-lo flutuar novamente, considerando-se o estrago provocado em seu casco. O Speed não resistira a um torpedo que teria destruído uma fragata encouraçada com a mesma facilidade que a um simples pesqueiro. Sim. Tudo se explicava, tudo, exceto a presença daquele torpedo nas águas do canal. Meus amigos, prosseguiu então Cyrus Smith, não podemos mais duvidar da presença de uma criatura misteriosa, talvez um náufrago como nós, abandonado em nossa ilha, e digo isto a fim de que Ayrton tome conhecimento do caráter estranho do que vem acontecendo nos últimos 2 anos. Quem é esse benfeitor desconhecido cuja intervenção, tão benéfica para nós, se manifestou nas mais diversas circunstâncias? Não posso imaginar. Que interesse tem ele em agir assim, em se esconder, após tantos serviços prestados? Não posso compreender. Nem por isso, contudo, seus serviços deixam de ser reais, e do tipo que só um homem dispondo de um poder prodigioso poderia nos prestar. Ayrton é seu devedor, como nós, pois, se foi o desconhecido que me salvou das águas após a queda do balão, foi evidentemente ele que escreveu a mensagem, ele que colocou aquela garrafa no canal e ele que nos fez conhecer a situação de nosso companheiro. Acrescento que o baú, tão convenientemente abastecido com tudo que nos faltava, foi ele que o conduziu e encalhou na ponta do destroço, que a fogueira, disposta nas encostas da ilha deserta e que lhes permitiu alcançá-la, foi ele que a acendeu, que o chumbinho encontrado no corpo do porco do mato, foi ele que o disparou, que o torpedo que destruiu o brigue no canal foi coisa dele, em suma, que todos esses fatos inexplicáveis, que não conseguíamos explicar, são obra dessa criatura misteriosa. Logo, seja ela quem for, náufrago ou degradado nesta ilha, seríamos ingratos se nos julgássemos desobrigados de lhe retribuir. Contraímos uma dívida, e alimento a esperança de a pagarmos um dia. Tem razão em falar dessa forma, meu caro Cyrus, respondeu Gédéon Spilett. Sim, há uma criatura quase todo-poderosa, escondida em algum lugar desta ilha, cujas intervenções foram de grande valia para nossa colônia. Acrescento que esse desconhecido me parece dispor de recursos que beiram o sobrenatural, isto se o sobrenatural fosse plausível na realidade da vida prática. Será que nos ouve secretamente através do poço de Granite House e assim tem conhecimento de nossos planos? Terá sido ele que nos induziu a avistar aquela garrafa, quando nosso bote fez sua primeira incursão ao mar. Que expulsou o top das águas do lago e matou o do gongo. Que, como tudo leva a crer, o salvou das águas, Cyrus, e isso diante de circunstâncias sob as quais qualquer outro homem se sentiria impotente. Se for verdade, ele possui então um poder que o faz senhor dos elementos. A observação do repórter era correta e todos viam a coisa da mesma forma. Sim, respondeu Cyrus Smith, se a intervenção de um ser humano não constitui mais dúvida para nós, concordo que ele detém recursos superiores àqueles de que a humanidade dispõe. Este é outro mistério, mas se descobrirmos o homem, o mistério também será desvendado. A questão, portanto, é a seguinte: devemos respeitar o incógnito dessa criatura generosa ou fazer de tudo para chegar até ela? Qual é a opinião dos senhores a respeito? Minha opinião, respondeu Pencroff, é que se trata de um homem e tanto e, seja quem for, tem minha estima. Tudo bem, comentou Cyrus Smith, mas isso não é resposta, Pencroff. Patrão, disse então Nab, tenho na cabeça que podemos procurar o quanto quisermos o cavalheiro em questão, mas que não o descobriremos enquanto ele assim não quiser. Até que faz sentido o que você falou, Nab, disse Pencroff. Concordo com Nab, aderiu Gédéon Spilett. Mas esta não é uma razão para não se tentar a aventura. Encontrando ou não esse ente misterioso, teremos, pelo menos, cumprido nosso dever para com ele. E você, meu rapaz, qual é a sua opinião? Indagou o engenheiro, voltando-se para Harbert. Ah! Exclamou Harbert, cujo olhar se iluminou. Eu gostaria de agradecer a quem, primeiro, salvou sua vida e, depois, a nossa. Está querendo muito, meu rapaz, reagiu Pencroff, e eu também, e todos nós. Não sou curioso,
mas com certeza daria um olho para ficar cara a cara com esse cidadão. Vejo-o bonito, alto, forte, com uma barba, cabelos no formato de raios, deitado nas nuvens, com uma grande bola nas mãos. Ora, mas é o retrato de Deus Pai que Mestre Pencroff acaba de fazer. É possível, Sr. Spilett, replicou Marujo, mas é assim que o imagino. E você, Ayrton? Sr. Smith, respondeu Ayrton, não posso lhe dar minha opinião em tal circunstância. O que o senhor fizer estará bem feito. Se resolver me convocar para suas buscas, estarei pronto a segui-lo. Obrigado, Ayrton, continuou Cyrus Smith, mas eu gostaria de uma resposta mais direta à pergunta que lhe fiz. Você é nosso companheiro, já arriscou a vida diversas vezes pelo grupo e, como todos aqui, deve ser consultado quando se trata de tomar uma decisão importante. Fale então. Sr. Smith, declarou Ayrton, penso que devemos fazer de tudo para encontrar esse benfeitor desconhecido. Será que está sozinho? Sofre? Será uma vida que possamos reerguer? Eu também, como o senhor disse, tenho uma dívida de gratidão para com ele. Foi ele, só pode ter sido ele, que foi à ilha Tabor e, encontrando lá o miserável que o senhor conheceu, lhe comunicou que havia um infeliz a ser salvo. Logo, é graças a ele que voltei a ser um homem. Não, nunca o esquecerei. Está decidido, disse então Cyrus Smith. Começaremos nossas buscas o quanto antes. Não deixaremos parte alguma da ilha inexplorada, vasculharemos até seus antros mais secretos. Que esse amigo desconhecido leve em consideração nossa intenção e nos perdoe. Durante alguns dias, os colonos dedicaram-se com ardor aos trabalhos de ceifa e colheita. Pretendiam assim, antes de colocarem em execução o plano de explorar as zonas ainda desconhecidas da ilha, concluir todas as tarefas indispensáveis. Era também a época em que se colhiam os diversos legumes provenientes das mudas da ilha Tabor. Tinham, portanto, de estocar tudo, e, felizmente, espaço não faltava em Granite House, onde podiam armazenar todas as riquezas da ilha. Os produtos da colônia eram ali metodicamente classificados e salvaguardados em lugar seguro, disso podemos ter certeza, inacessíveis tanto aos animais quanto aos homens. Não havia motivos para temer a umidade naquele espesso maciço granítico. Várias cavidades naturais situadas na galeria superior foram ampliadas ou desentulhadas, com auxílio de picaretas ou explosivos, e Granite House ganhou uma espécie de grande entreposto, para estocar mantimentos, munições, ferramentas, utensílios sobressalentes, em suma, todo o patrimônio da colônia. Quanto aos canhões provenientes do Brig, bonitas peças em aço fundido, foram, por insistência de Pencroff com a ajuda de cadernais e guindastes, içados até o próprio patamar de Granite House e montados em seteiras, entre as janelas, logo sendo possível ver seus reluzentes focinhos apontando através do paredão granítico. Daquela altura, as bocas de fogo controlavam efetivamente toda a Baía da União. Era como um pequeno Gibraltar, e todo navio que abicasse ao largo do Recife veria-se inevitavelmente exposto ao fogo daquela bateria aérea. Sr. Cyrus, disse Pencroff no dia 8 de novembro, agora que terminamos a montagem da artilharia, convém testar o alcance de nossas peças. Acha necessário? Questionou o engenheiro. Mais que necessário, imprescindível. Sem isso, como saber até onde podem ir esses belos projéteis que temos em nosso estoque? Façamos então o teste, Pencroff, aqueceu o engenheiro. De toda forma, acho que devemos realizar o experimento empregando não a pólvora comum, cujo estoque faço questão de manter intacto, mas a peroxila, que nunca nos faltará. Os canhões serão capazes de resistir à detonação da peroxila? Indagou o repórter, tão ansioso como Pencroff para testar a artilharia de Granite House. Penso que sim. E agiremos com prudência, acrescentou o engenheiro. O engenheiro tinha base para pensar que aqueles canhões eram de excelente fabricação, era um especialista no assunto. Feitos em aço e carregados pela culatra, deviam, justamente por isso, suportar uma carga considerável e, por conseguinte, ter um alcance satisfatório. Ora, do ponto de vista da efetividade, a trajetória descrita pelo projétil deve ser a mais retilínea possível, o que só pode ser obtido se o referido projétil sair da boca de fogo impelido por uma grande velocidade inicial. Ora, explicou Cyrus Smith aos companheiros, a velocidade inicial é proporcional ao volume de pólvora empregado. O segredo está no uso,
quando da fabricação das peças, de um metal altamente resistente, e o aço, sem sombra de dúvida, é número um neste quesito. Logo, tenho motivos para crer que nossos canhões suportarão sem risco a combustão dos gases da peroxila e darão excelentes resultados. Teremos uma noção mais exata depois do nosso teste. Concluiu Pencroff. Desnecessário dizer que os 4 canhões estavam em perfeito estado. Após serem retirados da água, o marujo se dera ao trabalho de os polir conscienciosamente. Quantas horas dedicadas a esfregá-los, lubrificá-los, a limpar o mecanismo do obturador, o ferrolho, o parafuso de pressão. E agora aquelas peças reluziam de tal forma que poderiam perfeitamente equipar uma fragata da Marinha dos Estados Unidos. Naquele dia, então, na presença de todo o contingente da colônia, incluindo Juby Top, os 4 canhões foram sucessivamente testados. Carregaram-nos com peroxila, lembrando que seu poder explosivo, como dissemos, é o quádruplo do da pólvora comum. O projétil a ser lançado era cilindro cônico. Pencroff, segurando a corda do estupim, estava pronto para abrir fogo. A um sinal de Cyrus Smith, o tiro partiu. O projétil, dirigido para o mar, passou por cima do Recife e foi se perder ao largo, a uma distância, aliás, que não pôde ser calculada com precisão. O segundo canhão foi apontado para as pedras no fim da ponta do destroço, e o projétil, atingindo uma rocha aguda a aproximadamente 5 km de Granite House, estilhaçou a. Fora Harbert quem apontara o canhão e fizera o disparo, ficando todo prosa por isso. Só Pencroff ficou mais orgulhoso que ele. Um tiro daqueles, cuja honra cabia à sua querida criança. O terceiro projétil, disparado dessa vez na direção das dunas que formavam a costa superior da Baía da União, atingiu a areia a uma distância de pelo menos 6.000 metros, ricocheteando em seguida e indo se perder no mar numa nuvem de espuma. Cyrus Smith caprichou na munição da 4ª peça, a fim de testar seu alcance máximo. Em seguida, com todos a certa distância para o caso de um acidente, o estupim foi aceso, a chama percorrendo uma corda comprida. Uma violenta detonação ressoou, mas a peça resistiu e os colonos, precipitando-se para a janela, puderam ver o projétil decepar as rochas do Cabo Mandíbula, a quase 8 km de Granite House, e desaparecer no Golfo do Tubarão. Pois bem, Sr. Cyrus, exclamou Pencroff, cujos urras concorriam com as detonações produzidas, o que diz de nossa artilharia? Que venham todos os piratas do Pacífico. Sequer um mísero deles desembarcará sem a nossa permissão. Em todo caso, Pencroff, prefiro não passar por essa experiência. A propósito, continuou o marujo, e os 6 piolentos que estão a zanzar pela ilha, o que faremos com eles? Permitiremos que circulem pelas nossas florestas, plantações, pastagens? Esses piratas são verdadeiras onças, e me parece que devemos tratá-los como tais. Qual é a sua opinião, Ayrton? Acrescentou Pencroff, voltando-se para o companheiro. Ayrton hesitou em sua resposta, e Cyrus Smith lamentou que Pencroff lhe houvesse feito a pergunta de maneira um tanto estouvada. Ficou bastante emocionado, portanto, quando Ayrton respondeu com uma voz humilde. Fui uma dessas onças, Sr. Pencroff, não me cabe opinar. E, com um passo lento, se afastou. Pencroff deu um tapa na testa. Que besta satânica eu sou! Exclamou. Pobre Ayrton! Claro que ele tem o direito de opinar, como qualquer um de nós. Sim, disse Gédéon Spilett, mas sua reserva lhe honra e devemos respeitar os sentimentos que ele nutre com relação ao seu triste passado. Entendido, Sr. Spilett, respondeu o marujo, não reincidirei. Eu preferia engolir minha língua a magoar Ayrton. Mas voltemos ao que interessa. Penso que esses bandidos não merecem qualquer tipo de compaixão e que devemos bani-los da ilha o quanto antes. É realmente esta sua opinião, Pencroff? Perguntou o engenheiro. Literalmente. E, antes de persegui-los sem misericórdia, não esperaria que eles cometessem um novo ato de hostilidade contra nós? E o que eles fizeram não basta. Indagou Pencroff, que não entendia o porquê de tais hesitações. Eles podem se regenerar. Argumentou Cyrus Smith. Talvez se arrepender. Arrepender, eles! Exclamou o marujo, dando de ombros. Pense em Ayrton, Pencroff. Disse então Harbert, segurando a mão do marujo.
Ele voltou a ser um homem orado. Pencroff olhou alternadamente para os seus companheiros. Jamais lhe passará pela cabeça que sua proposta fosse causar tanta celeuma. Sua natureza rude não admitia transigir com aqueles delinquentes desembarcados na ilha, cúmplices de Bob Harvey, assassinos da tripulação do Speed. Considerava-os bestas feras, a serem destruídas sem hesitação ou remorsos. Caramba! Tenho todos contra mim. Querem ser generosos com esses piolentos? Tudo bem, só espero que não venhamos a nos arrepender disso. Que perigo corremos? Indagou Harbert, estando de sobreaviso. Fez o repórter, que não costumava se pronunciar. Eles são 6 e estão bem armados. Se cada um deles se emboscar num canto e atirar em um de nós, logo eles serão donos da colônia. E por que não fizeram isso até agora? Replicou Harbert. Sem dúvida porque não era de seu interesse. Aliás, somos 6 também. Tudo bem. Tudo bem. Respondeu Pencroff, a quem nenhum argumento poderia convencer. Deixemos esses ilustres indivíduos tocarem suas vidinhas e não pensemos mais neles. Vamos, Pencroff, suavizou Nab, não banque o malvado. Se um desses infelizes estivesse aqui, na sua frente, ao alcance de seu fuzil, você não atiraria nele. Como se fosse um cão hidrófobo, Nab, respondeu friamente Pencroff. Pencroff, disse então o engenheiro, você costuma respeitar minhas opiniões. Não confiaria em mim nesta circunstância também? Farei como achar melhor, Sr. Smith, respondeu o marinheiro, nem um pouco convencido. Muito bem então, aguardemos e só ataquemos se atacados. Assim foi estipulado o comportamento a ser adotado com relação aos piratas, embora Pencroff não previsse nada de bom. Não os atacariam, mas ficariam com um pé atrás. Afinal de contas, a ilha era grande e fértil. Se algum pingo de honestidade lhes restara na alma, aqueles miseráveis talvez pudessem se emendar. Seu interesse não era, evidentemente, nas condições a que se viram relegados, construir uma vida nova. De toda forma, por uma questão de humanidade, resolveram aguardar, perdendo assim o privilégio de circular sem maiores precauções. Até aquele dia sua única preocupação haviam sido as feras. Agora, 6 corsários, talvez da pior espécie, vagavam na ilha. O que, sem dúvida, era grave e, para pessoas menos indomitas, teria significado a segurança perdida. Não importa. Aqui agora, os colonos tinham razão contra Pencroff. Teriam razão no futuro? É o que veremos.